Aleluia. Aleluia. E Ele virá. O Senhor está às portas. Nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Jesus, o nosso Rei. Seja exaltado, ó Rei. Seja glorificado, ó Rei. Tu és digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração. Tu és a majestade, Tu és o Senhor. Só Tu és digno, Jesus. Jesus, nome sobre todo nome, é o Teu nome, Jesus. Nós exaltamos o Teu nome, nós glorificamos o Senhor. Te damos graças por esse nome que é sobre todo nome e que pertence a nós, pertence à Sua igreja. Obrigado, Pai, por nos confiar o nome de Jesus. Obrigado pela autoridade do nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus, nós declaramos a Tua palavra chegando em cada coração, renovando cada entendimento, quebrando toda cauterização mental, desfazendo toda obra de Satanás, aniquilando sofismas, aniquilando toda altivez que se levanta contra o conhecimento do Senhor. Nós declaramos que a Tua palavra, ela será implantada nos corações e ela não voltará vazia, mas cumprirá o que lhe apraz. Te damos graças, Pai, porque na autoridade do nome de Jesus, os cegos veem, os surdos ouvem, os coxos andam, os paralíticos se levantam. Te damos graças, Pai, porque na autoridade do nome de Jesus, os mortos são ressuscitados, doenças desaparecem, câncer desaparece, caroço some, na autoridade do nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Todo mal vai embora, toda doença vai embora, toda enfermidade some, é queimada em nome de Jesus. Na autoridade do nome que é sobre todo nome, toda perturbação mental, toda perturbação espiritual, toda depressão, saia em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós declaramos o nome, nós estamos reunidos neste nome, na autoridade deste nome, no poder deste nome, em nome de Jesus. A Tua unção liberada sobre este lugar. Nós criamos neste lugar uma atmosfera de vida, de vida e vida em abundância. Uma atmosfera de saúde, saúde divina, de libertação, de cura, da manifestação da glória do Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, exaltamos o Teu nome, glorificamos a Ti, Jesus. Nome sobre todo nome, nosso Rei, o nosso Redentor vive, em nome de Jesus, amém? Boa noite, a graça e a paz, vocês podem sentar, por favor. Muito obrigado aos irmãos, muito obrigado a essa equipe abençoada, glória a Deus, aleluia, Deus é muito bom, Deus é maravilhoso. Aleluia. Deixa eu começar por aqui. Eu vou ler minha Bíblia aqui na versão Almeida, Revista e Atualizada. Amém. Aqui em Romanos, no capítulo 5. Deixa eu ler dois textos aqui, só para nós introduzirmos a mensagem. Nós estamos no caminho, amém? São textos que nós conhecemos, mas que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, amém? Você está pronto, irmão? Amém. Aleluia. Olha, irmãos, Romanos capítulo 5, para você saber quem você é, o que você tem. No verso 17, diz assim no verso 17. Você vai só guardar isso para nós depois entrarmos na mensagem. Se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, ou seja, por Adão reinou a morte a todos os homens, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Aleluia! Nós reinamos em vida, amém? Ei, você não precisa esperar
ser arrebatado, você tem que reinar agora. Amém? Em vida. Um outro texto aqui que eu quero trazer a lembrança aos irmãos, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 23. Então você está reinando em vida, amém, irmão? Nós somos chamados para reinar em vida. Estávamos mortos dos nossos delitos, nas nossas ofensas, quando estávamos em Adão, no primeiro Adão. Mas no segundo Adão, nós reinamos em vida, em Jesus, amém? Então aqui no verso 23, olha o que diz: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! O Senhor se interessa pelo seu espírito, pela sua alma e pelo seu corpo. Amém? Você é um espírito, amém? Diga isso, eu sou um espírito. Possuo uma alma e habito num corpo. Não esqueça disso, amém, irmão? Que você é um espírito, amém? Você agora é um novo ser, um ser espiritual. Aleluia! Agora vamos aqui para o nosso texto da nossa mensagem de hoje. Isso é só para você lembrar que você reina em vida e que você é um ser espiritual. Amém? Nós vimos lá que em Adão nós estávamos mortos nos nossos pecados, mas que aqueles que receberam Jesus, receberam a mudança da graça, reinarão em vida. Amém? Então nós não temos que viver uma vida miserável, uma vida de sofrimento, de angústia, nós temos que reinar em vida. Quando alguma coisa está errada, Satanás está nos roubando. Então nós precisamos abrir os nossos olhos, abrir o nosso entendimento, entender por que nós estamos sofrendo. Aleluia? E resistir ao maligno para ele fugir de nós. Nós não temos que aceitar as mazelas do diabo, porque Jesus já venceu. Amém? Embora passemos por algumas perseguições, por algumas provações, porque o próprio Jesus diz que neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu já venci o mundo. Amém? Romanos capítulo 8. Aqui no verso 12, irmãos. Vamos ler a partir do verso 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas nós estamos caminhando para a vida. Nós estamos na vida e estamos caminhando para um local seguro no Senhor. Amém? Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Glória a Deus. Você é guiado pelo Espírito de Deus? Ou você é guiado pela sua razão? Você é guiado pelo Espírito, amém? Você é guiado pelo Espírito de Deus ou você é guiado pelos seus sentimentos? Guiado pelo Espírito, amém? Somos filhos. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Aleluia! Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Aleluia! Somos herdeiros, irmãos. Amém. Herdeiros de Deus. Amém. Se anima! Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Aleluia! Nós já estamos na herança lá. Com Cristo. Nosso irmão mais velho. Aleluia! Somos da família de Deus. Deus é o nosso Pai. O Espírito dele testifica em nosso espírito que somos filhos. Então, se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Amém? Olha que coisa interessante aqui, irmãos. De repente você está com alguma dívida. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Somos devedores. Temos uma dívida. É ruim quando está em dívida, não é, irmãos? Quando você está com a dívida, você só fica pensando naquela dívida, como liquidar aquela dívida, não é? Tem pessoas que costumam pegar um empréstimo com o outro para pagar uma dívida que já está andando.
Aí depois que venceu o prazo daquele, pega um empréstimo com o outro para pagar a dívida da dívida que estava devendo. E assim vai criando aquela bola de neve. Um dia quase eu fui pego numa situação dessa. Antes de ser crente, uma pessoa que estava com uma dívida, ela já tinha uma fama de dividenda e dividosa e duvidosa e devedora de todos e de tudo. Ela era uma pessoa devedora de tudo e de todos. E eu caí na besteira de dizer que, não sei como, na conversa, que estava com o meu cheque especial livre. Graças a Deus estou com o meu cheque especial livre. Não entrei no cheque especial esse mês. Naquele tempo, ter cheque especial era status, né? O gerente queria dar um checão especial para você entrar mesmo e ficar ali afogado até os juros dos juros. E aí, essa pessoa pegou meu cheque, falou, já que você não está, depois ela esperou passar um dia, 2, já que você não está usando, Hélio, o seu cheque especial, você poderia me emprestar o valor do seu cheque especial, estou precisando resolver umas coisas, na segunda-feira eu te dou. Isso era uma sexta. Essa segunda-feira durou 4 meses. E eu fiquei ali 4 meses pensando nessa dívida que não era minha, e toda vez que chegava o pagamento, estava lá o dinheiro indo embora, e os juros só aumentando, mês após mês. Então, ter uma dívida é algo para você ficar pensando, não é? A dívida, ela prende a tua mente, ela prende o teu pensamento, não é isso? Mas olha que maravilha, que ele está dizendo aqui que nós não temos mais, nós não somos mais devedores da nossa carne. Amém. Aleluia! Nós não somos mais devedores, irmãos, da nossa carne. Nós não devemos nada mais a essa carne, amém? Você não deve mais satisfação nenhuma à carne, amém? Você não deve satisfação a homem nenhum. Você deve satisfação a Deus. Aleluia! Você está empolgado? Você está animado? Fica tranquilo que eu não vou bater na sua carne hoje não, amém? Eu vou trazer você para o Espírito, tá bom? Tem gente preocupada ali, o pastor vai me pegar na carne hoje. Fica tranquilo que vai pegar você é o Espírito Santo, se você estiver andando na carne. Mas se você estiver andando no Espírito, você vai descobrir que você é filho, amém? Então, a carne, amado, você não deve nada à carne. A carne, ela não fez favor nenhum para nós. Pelo contrário, ela só trouxe prejuízo. A nossa dívida é com o Senhor. Amém? Nós temos uma dívida, ele está dizendo aqui, olha só. Assim, pois, irmãos, somos devedores. Somos devedores, mas não é a carne. Não devemos ficar constrangidos com essa carne. Não devemos nada para essa carne. Somos devedores ao nosso Senhor. Somos devedores porque nós temos uma grande herança. Aleluia, somos herdeiros, somos co-herdeiros com Cristo, com o nosso irmão mais velho. Amém? Então nós somos devedores a Ele. Aleluia! É uma boa dívida. Somos chamados, irmãos, a uma vida que quer dizer a todo tipo de coisa, nosso corpo físico. Ele quer trazer toda sugestão para nós. Mas, irmão, sabe, eu lembrando que o povo do Antigo Testamento, o povo de Israel, olha só, nós somos agora o povo da Nova Aliança, o povo filho de Deus agora, como filhos de Deus, nós devemos andar guiados pelo Espírito de Deus. É o que está dizendo aqui. Todos os filhos de Deus, todos são guiados pelo Espírito de Deus. Talvez você ainda não saiba como ser guiado, mas você é filho de Deus, você tem o Espírito Santo. Amém? Se o Espírito testifica em você que você é filho, você é filho. Então você precisa aprender como ser guiado pelo Espírito Santo. Você precisa desenvolver o seu espírito, o seu homem interior, porque você é filho. Todos os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Você nasceu de novo, você recebeu Jesus, então agora você tem que ser guiado pelo Espírito de Deus. Amém, irmão? Então, porque você não pode mais ser guiado pela a sua carne. Sabe o que é interessante? Que o povo de Israel, o povo do Antigo Testamento, eles eram guiados por Deus, mesmo na carne, mesmo no Antigo Testamento. Deus andava com eles na noite como uma coluna de fogo, guiando eles no deserto. E, durante o dia, aquele sol escaldante do deserto, o Senhor se manifestava numa sombra das nuvens para guiá-los também no deserto, em paz e em segurança. Oh, Deus bom, hein? Ei, Deus é bom! Deus quer nos guiar num caminho seguro, no caminho de paz, no caminho de proteção. Aleluia! O Senhor quer nos guiar em caminhos seguros. E por isso ele está falando, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia! Olha só, então aquele povo de Israel, mesmo sendo guiado por Deus no deserto,
mas eles ainda desejavam voltar para o velho Egito, que representa o mundo, representa a escravidão. Entende, amado? Eles estavam sendo guiados por Deus, mas estavam querendo voltar para o mundo, voltar para o Egito, andar segundo o curso desse mundo. E aqui, o apóstolo Paulo está nos exortando que nós não devemos nada a essa carne. E essa carne, ela representa não só o pecado, não representa apenas... A carne que ele está falando não é pecado, o pecado sexual, as obras da carne, que está lá em Gálatas, capítulo 5, versos 21 e 22. Amém? Se é 22, eu acho que 22 é o fruto do Espírito. 21 que é lá no 5. Tá? Então, essa carne, amado, significa algo espiritual, mas significa também a natureza humana, com todo o seu pecado, com toda a sua fraqueza, com toda a sua impotência, com toda a sua frustração. Essa natureza humana representa a carne, que o apóstolo Paulo está falando aqui. Então nós não devemos nada a essa natureza humana. Amém? Então essa natureza humana é tudo aquilo que o homem é sem Deus e sem Cristo. Aqueles que estão no mundo. Mas nós temos uma carne ainda e temos que lidar com essa carne. Amém? E a Bíblia está nos ensinando, ei, nós somos filhos de Deus. Todos que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Aí ele diz aqui nos versos anteriores, ei, se você é filho de Deus, você não anda mais segundo a carne. Amém. Aleluia. Você entendeu? Você entendeu lá em 1 Tessalonicenses que você é um espírito? Amém. Amém. E que você possui uma alma e que habita nesse corpinho. Aleluia. Você entendeu que agora você é uma nova natureza, uma nova criação agora? Aleluia! E a Bíblia está nos ensinando, ei, então você não anda mais segundo a carne, porque é prejuízo andar segundo a carne. Ele está falando aqui do verso 4 ao verso 8, que se você andar segundo a carne não agrada a Deus. Andar segundo a carne é morte. Ei, você está comigo? Ele está falando que andar segundo a carne, irmão, é inimizade contra Deus. E que andar segundo a carne não pode agradar a Deus. Amém? Ele não está falando de andar no pecado. Ele está falando de andar segundo a carne, segundo a natureza humana, segundo a natureza do primeiro Adão. Porque agora nós somos o segundo Adão, amém? Nós estamos agora na natureza do segundo Adão, Jesus. Aleluia! Somos agora um ser espiritual renascido, recriado, amém? Então, viver segundo a carne, irmão, é viver uma vida mundana, é viver uma vida dominada pelos desejos, pela sua própria vontade. Isso é viver segundo a carne. Nós não devemos nada à nossa carne. Amém? Não devemos nada a essa carne. Não temos dívidas mais com essa carne. Então, viver segundo a carne, irmão, é viver uma vida de natureza humana e pecaminosa, em vez de viver uma vida dominada pela natureza de Deus e pelo amor de Deus. Amém? Isso é viver segundo a carne. Mas viver segundo o Espírito, andar guiado pelo Espírito, é andar confiante em Deus. É bom confiar em Deus? É bom confiar em Pai? No nosso Pai? Você sabe que o nosso Pai já visitou segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, até o final do ano? Ele já visitou todos os seus dias? Ele está do alto subindo, contemplando todos os seus dias. Ele já escreveu todos os nossos dias. Amém? Vale a pena confiar no Pai. Aleluia! Ei, é bom ser filho de Deus. É segurança para nós, amém? É segurança. A Bíblia está nos ensinando. Ei, não ande segundo a carne, porque você vai ser inimigo de Deus. Não ande segundo a carne, porque é morte. Não ande segundo a carne, porque você vai desagradar a Deus. Amém? Não ande segundo essa natureza humana. Ele não está falando nem andar em pecado, ele está falando de andar segundo a mentalidade humana natural. Você está pegando isso? Essa é a chave da questão. Não ande segundo a mentalidade natural, porque você agora é uma pessoa espiritual. Glória! Oh, aleluia! Nossas decisões não têm que ser mais feitas de acordo com a nossa vontade, com os nossos conceitos. Amém? Você está comigo? A nossa decisão agora tem que ser pautada em Deus, na palavra de Deus. Porque nós somos filhos, nós confiamos no Espírito de Deus que nos guia. Aleluia! Então, amado, não tem nada a ver com, como eu disse, com pecados sexuais, as obras da carne, como Paulo está falando sobre andar segundo a carne. Pegou isso? Amém? Agora, o Espírito. O Espírito lá,
no Antigo Testamento, aqui no Novo Testamento, do grego, ele se chama pneuma. Mas no Antigo Testamento ele falava que é o nome ruach. E significava o seguinte, essa ruach tinha duas ideias. Primeiro, de vento e a ideia de poder. Ou seja, poder como de um poderoso vento impetuoso. Poderoso vento impetuoso. Amém? Faz cara de poderoso vento impetuoso. Então, você sabe que esse poderoso vento impetuoso, Espírito Santo de Deus habita dentro de mim e dentro de você. Aleluia. Esse espírito de poder habita dentro de mim e dentro de você. Poder para quebrar cadeias. Aleluia. Então, olha, ruach sempre expressa a ideia de algo que é mais do que humano. Algo que não é do homem. Amém? Que não está ao alcance do homem. Representa, então, um poder divino. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito. Espírito é poder divino. Amém? É melhor ser guiado pelo poder divino ou guiado pelas nossas faculdades mentais? Pelos nossos achismos? Você está comigo? É melhor ser guiado pelo Espírito como filho de Deus ou ser guiado pelas nossas razões? Você está pegando aí, irmão? Amém? Palavra da salvação. Para nós entendermos, amém? Em que posição estamos, como devemos andar como filhos de Deus, como cristãos renascidos. Nós erramos porque nós ainda queremos andar segundo a mentalidade humana natural. Lembra que eu não estou falando de mentalidade do pecado. Eu estou falando da mentalidade humana natural, segundo as nossas razões, os nossos conceitos, a nossa inteligência, as nossas capacitações, amém? E o Senhor quer que a gente se esvazie disso. Porque agora nós somos filhos de Deus, devemos andar como filhos de Deus, guiados pelo Espírito de Deus. Nós temos o nosso Mestre Jesus Cristo, segundo Adão, que andou nessa terra como homem. E ele falava o que ele ouvia o Pai falar. Ele fazia o que ele ouvia o Pai mandar ele fazer. Aleluia, aleluia, aleluia. Veja como é simples. O Senhor nos colocou nesse caminho agora. Nós estamos agora no caminho certo, no caminho de ser guiado pelo Espírito, no caminho de andar como filhos de Deus, amém? No caminho agora que devemos andar como filhos, como pessoas espirituais. Não mais pela nossa razão, não mais pelos nossos conceitos, não mais pelos nossos achismos, amém, irmãos? Ah, pastor, mas eu não concordo com isso não, você está andando na carne. Entendeu? Entendeu como é que é simples? Ah, pastor, mas eu não concordo com o que você está falando. Você está andando na carne. Vá orar. Vá conversar com o Pai. Vá buscar o Espírito Santo. Apresente as suas razões ao Espírito Santo. E obedeça ao Espírito Santo. Amém? E ouça o Espírito Santo. Você considera que o caminho do Espírito Santo é caminho de paz? É caminho de vitória? Aleluia. Porque o reino de Deus é reino de paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Romanos 14, 17, salvo engano. Então, é melhor andar no reino. Os que receberam a abundância da graça, os que recebem, são os que recebem, é que desfrutam. Aleluia! Não são os que rejeitam, não são os que resistem, não são os que questionam. Amém, amado? Você está aprendendo alguma coisa hoje? Aleluia! Então, amado, nós somos inteligentes, somos sábios, somos. Papai nos deu inteligência, amém? Ele nos deu essa capacidade, mas Ele nos deu essa inteligência para que nós entreguemos a Ele. Senhor, eu confio em Ti. Aleluia! Amém? Quem é pai sabe que quando o filhinho está errando, o pai sabe o que é melhor para o filho. Não sabe? Depois que nós chegamos à fase adulta e depois que nós também temos filhos, nós entendemos o nosso pai. Mas até chegar a esse ponto, nós não entendemos o pai. Não é assim? Então é melhor confiar no pai.
O Pai é bom. Nosso Pai é bom, amém? Então, o efeito da obra de Jesus sobre nós. Olha só, em Adão todos os homens pecaram, diz a palavra. Todos pecaram e a consequência disso foi o quê? Que todos morreram. Em Adão. Então nós estávamos no primeiro Adão. Por causa que Adão pecou, Adão desobedeceu à palavra de Deus, Adão foi desobediente, Adão traiu o Senhor. Então Adão pecou, Adão morreu. Mas a morte, o processo de morte dele só começou. Primeiro ele teve a morte espiritual, que foi o afastamento dele da comunhão com Deus. Ele deixou de ouvir, de caminhar com Deus. Adão, o primeiro Adão, ficou distante de Deus. Perdeu a comunhão com Deus. Então essa consequência trouxe para toda a humanidade. Então para toda a carne humana. Entende? Todos os homens não têm comunhão com Deus, aqueles que não confessaram Jesus. Mas os que receberam a abundância da graça. Mas os que receberam, foi restaurada a comunhão. Aleluia. Amém? Então assim como em Adão, nós ficamos afastados de Deus, nós perdemos a comunhão com Deus, como em Adão nós estávamos mortos espiritualmente, era isso o sentido de morte espiritual, falta afastado de Deus, sem comunhão com Deus, em Jesus Cristo, quando Ele veio a este mundo, Jesus vem como homem, Jesus vem totalmente como uma figura humana, verdadeiramente humano, amém? Então Ele cumpre, só que Ele vem sem pecado, amém? E aí Jesus vem, e Ele derrota o pecado, Ele condena o pecado, e Ele cumpre toda a lei. Então, amado, olha que bênção. Nele, o pecado foi vencido e conquistado. Em Jesus. Aleluia. Você não tem mais nenhuma dívida com a sua carne. Você não precisa mais dever nada à sua carne. Em Jesus, o pecado já foi vencido. É em Jesus. Você só precisa receber isso. Você só precisa tomar posse disso. Amém, amado? Em Jesus, as doenças, as enfermidades já foram vencidas. Você só precisa receber. Os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Ei, querido, o problema está no receber. O que acontece é que muitas vezes nós estamos rejeitando, resistindo a Deus. Porque nós queremos ainda andar na velha natureza, na natureza humana. Nós não devemos nada a essa carne, amém? Então está escrito, se você andar segundo a carne, você desagrada a Deus, você é inimigo de Deus. Se você andar segundo a carne, você está andando em desobediência. Entende, amado? Não está falando de andar em pecado, está falando de andar segundo a carne. Então essa natureza carnal, ela foi crucificada com Cristo, amém? Nele o pecado foi vencido e conquistado. Então Jesus ele levou uma vida de perfeita obediência a Deus, de perfeito cumprimento. Então exatamente como nós éramos no velho Adão, no primeiro Adão, nós éramos um com ele, no pecado, na morte espiritual. Você está comigo? Agora em Cristo nós somos um com Jesus. Aleluia! Você está pegando? Nós somos um com Jesus, ou seja, na perfeição de Jesus agora. No nosso espírito agora, nós somos perfeitos, irmãos. No nosso espírito agora, redimidos um com o Senhor. No espírito. No nosso espírito agora, nós somos justos. No nosso espírito agora, todos aqueles que creram com o coração e confessaram com a sua boca, se tornaram um com Jesus, receberam a abundância da graça e o dom da justiça para reinar em vida. Nos tornamos justos, justiça de Deus. Não tem mais como você se tornar mais justo do que o que você é, porque só em Cristo não tinha como nós mudarmos a nossa natureza. O homem do Antigo Testamento, ele praticava a lei, ele praticava obrigações na tentativa de agradar a Deus, mas ele não tinha como mudar a sua natureza. Era por isso que a lei era imperfeita. Mas aí vem o homem mais notável, Jesus. E ele cumpre todos os preceitos da lei. E assim como Jesus cumpriu a lei, nós também cumprimos a lei em Cristo. Você não deve nada à sua carne. Você não tem que fazer expiação na carne. Aleluia!
Porque exatamente como Adão quebrou a lei, Jesus restaurou, ele cumpriu. Então em Cristo, aleluia, a dívida está paga. As contas estão pagas e dinheiro sobrando. Aleluia! Em Adão é um quebrado, é um derrotado, é um fracassado, cheio de problema. Mas em Cristo é mais do que vencedor. Em Cristo é vitorioso, porque Ele cumpriu, porque Ele retomou, Ele é o segundo Adão. Então nós nos encontramos nele, nos identificamos nele. Ele é o nosso substituto, irmão. Aleluia! Então nele a humanidade rendeu a Deus a perfeita obediência. Glória a Deus. Em Adão não era perfeita obediência, mas em Cristo é uma perfeita obediência. Quando nós andamos no Espírito, amém? Não é maravilhoso isso, irmão? Nós estamos nele. Nós estamos redimidos, restaurados, nascidos nele. É por isso que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus, devem ser guiados pelo Espírito de Deus. Você não pode mais confiar nessa carne, nessa humanidade. Você não pode mais confiar nas suas razões, amém? Você precisa submeter a sua razão, o seu conceito ao Senhor. Ao Senhor. Amém? Você submete a Ele em oração, em jejum, você se apresenta a Ele, Senhor, assim como Jesus, eu não vou fazer o que eu quero, mas o que o Senhor quer. Qual é a vontade do Senhor? Sabe qual é o problema do crente? Ele anda muito em dúvida aqui na mente, porque ele anda pensando muito aqui, segundo o que ele vê, segundo o que ele toca, segundo o que ele pensa. Ele precisa andar guiado pelo Espírito. Porque você é uma nova criatura, nascido de Deus, filho de Deus. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Você agora não é um religioso que pertence a uma placa denominacional, evangélica ou qualquer outra placa denominacional. Você é filho de Deus. Amém? Aceita ser filho de Deus. Amém? Aceita ser filho e obedece a palavra, e obedece ao Espírito. Se você aceitar ser filho, você vai obedecer ao Espírito. Porque o Espírito que está em mim, que está em você, o Espírito Santo, é que conduz esse Espírito recriado. Então você tem que desenvolver esse Espírito, desenvolver esse homem interior, amém? Para você não ficar nas dúvidas. Você não vai ficar escolhendo a igreja que você vai frequentar. Não, essa igreja é boa, essa igreja não é boa. Você tem que ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Você tem que obedecer ao Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que sabe onde Ele vai plantar você, por que você tem que estar aqui, por que você veio para cá. Amém? Sabia que o Espírito Santo de Deus é que trouxe você para cá? Você pode até pensar que foi a sua carne, mas não foi porque você é filho de Deus. Você teve uma inclinação no Espírito para vir para cá. E você começa a vir, começa a sentar e começa a ouvir a palavra, aí você começa a degustar de alguma coisa, a concordar com algo e discordar de alguma coisa. Sabe quem é que está discordando? A carne. É a sua natureza humana. Porque a natureza humana, ela luta contra o seu espírito. Então você precisa definitivamente determinar, ei, carne, eu não devo nada a você, fique quieta no seu lugar. Eu obedeço ao Espírito porque eu sou filho de Deus, eu ando segundo o Espírito. Então você não anda pensando, duvidando, desacreditando, conjecturando, questionando as coisas. Você submete a sua mente ao Espírito. Amém? Filhos de Deus, vocês estão compreendendo isso? Porque o Filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Os filhos de Deus são ensinados pelo Espírito de Deus. O Espírito Santo, Ele vos ensinará todas as coisas, Ele vos lembrará de todas as coisas, Ele vos ensina, é a unção que nos ensina, é o Espírito Santo que nos ensina. Muitas vezes nós gostamos de aprender algo aqui no campo da razão, porque nós temos o intelecto, tem que funcionar, é para essa finalidade que Deus nos deu, mas nós precisamos submeter esse intelecto ao Espírito Santo. Porque o Espírito Santo agora é o nosso dono. Ele é a garantia do nosso retorno ao Pai. Amém, amado? Amém. Então nós precisamos entender isso, amado. Se a nossa mente está em dúvida, em parafuso, em alguma coisa, algumas coisas que é para Deus, é de Deus. É de Deus ou não é de Deus? Você está aqui. Tem gente que está em dúvida. Irmão, eu vou perguntar de novo. É de Deus ou não é de Deus? Você está aqui agora.
Deus está interessado ou não está interessado em você estar aqui? Hein? Quem é que quer deixar você em casa deitadão no sofazão? A carnona, irmão. É a carnona. Entendeu? Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Amém? Deus tem interesse que você conheça-o, que você o conheça pela sua palavra. Amém? Deus se interessa, amado, que você estude a palavra, que você medite na palavra, que você tenha uma vida de oração. Se você alimenta o seu espírito, você desenvolve o seu homem interior, você cresce espiritualmente e você vai estar apto para ouvir o Espírito Santo de Deus. Vai renovar a sua mente, vai tirar a mentalidade do natural e vai prevalecer a mentalidade do Espírito. Amém? Então, amados, veja, em 1 Coríntios capítulo 14, tem uma instrução muito clara, muito simples, de como você edificar o seu espírito, orando em outras línguas. Está escrito na palavra, irmão. Mas tem gente ainda que questiona, mas para que vocês oram em línguas? Vá ler a Bíblia. Eu não sei que Bíblia, que versão bíblica que você está lendo. Eu estou lendo aqui na revista atualizada, em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 4, diz que aquele que ora em outras línguas fala a Deus e os homens não entendem. Pensa numa coisa mais clara do que isso? O que está faltando de nós? Obediência. Amém? É prática. Você precisa praticar. Você recebeu o batismo do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo está disponível para todos os que são filhos, todos aqueles que já creram, confessaram, o batismo do Espírito Santo, o dom do Espírito Santo, ele está disponível. Amém? Por que não está recebendo? Porque não quer usufruir. Amém? Ou melhor, não está usufruindo porque não recebeu. Entendeu? Sabe por que muitas vezes nós não recebemos algumas coisas da parte de Deus? Por causa das tradições humanas. Por causa das tradições humanas, das religiões dos homens. Mas a Bíblia está dizendo que nós não devemos mais nada à nossa carne, a essa humanidade. Nós temos uma dívida, mas é com o Espírito. Que nós devemos então ser guiados pelo Espírito, porque nós somos os filhos de Deus, somos pessoas espirituais agora, e não andamos mais, não devemos mais andar segundo a nossa carne, irmão. Amém? Você está pegando isso? Eu acho que isso é fundamental a gente compreender. Porque isso rouba de nós, irmãos, quando nós não compreendemos essas coisas. Quando nós insistimos em fazer as nossas escolhas, quando nós insistimos em tomar as nossas decisões, nós estamos, amados, desobedecendo a Deus, nós estamos andando contra aquilo que Deus instituiu para nós, irmãos. Nós precisamos acreditar no nosso Pai. Amém? Precisamos confiar no nosso Pai. Verso 13 diz, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. No verso 13 na versão NVI diz, pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. E essa morte primeiro é a morte espiritual. A morte espiritual significa que você vai quebrar a sua comunhão com Deus, você não vai ouvir Deus. Vai ficar feito uma barata tonta, tomando decisões precipitadas, fazendo escolhas erradas, segundo a sua humanidade. E Deus quer que você tome a decisão certa. Deus quer te conduzir no caminho certo. Deus quer te conduzir no caminho da prosperidade, no caminho do sucesso. Amém. Aleluia! É isso, amado, que nós precisamos decidir. Você está aqui reunido, isso aqui não é uma reunião de condomínio, isso aqui não é um clube social, isso aqui não é uma reunião de religiosos, é a reunião dos filhos de Deus, guiados pelo Espírito de Deus. Nós somos filhos de um Deus vivo, de um Deus real, que adoram Ele no Espírito e em verdade, irmãos. Somos os verdadeiros adoradores. Aleluia! Então aqui no verso 13, na versão NVI diz, pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Aleluia! Lembre-se, ele não está falando do pecado, ele está falando da sua humanidade, do natural. Que você precisa dominar a sua humanidade natural, irmão. Aleluia! Você precisa andar no Espírito, você é filho de Deus, você agora tem que ser guiado pelo Espírito.
Deus tem um melhor lugar para nós. Ei, Deus tem um melhor trabalho, melhor emprego, melhor concurso, melhor casamento, melhor relacionamento. Aleluia! Ele tem um melhor investimento, os melhores negócios. São para os filhos, irmãos. E os filhos estão perdendo porque estão se achando muito sábios, muito autossuficientes, irmãos. E Deus quer que você entenda que essa carne não presta para coisa nenhuma. Nós precisamos depender do Espírito. Para enquanto estivermos nesta terra, caminhando nesta terra, nós precisamos andar como filhos, guiados pelo Espírito de Deus, em obediência ao Espírito Santo. Aleluia! 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 Quanto tempo andamos tomando decisões erradas, fazendo coisas erradas, irmãos? Aleluia! Se naquele tempo eu tivesse Cristo em mim, eu teria obedecido ao Espírito Santo e não teria feito aquele empréstimo, entendeu? Que poderia perder a amizade, fiquei perdendo sono por 4 meses. Você está comigo, irmão? Então, amado, o Espírito Santo quer nos livrar de certas coisas. Ele quer nos dar livramentos, irmãos, de contratos errados, de negócios errados, de relacionamentos errados. Mas se você andar segundo a carne, você vai morrer, você vai ser inimigo de Deus, você vai perder. Entende, amado? A palavra é muito clara, o problema somos nós que complicamos com a nossa humanidade. Mas a palavra é muito clara, irmão. Você basta crer, confiar, obedecer a palavra, praticar a palavra. Confiar no Espírito Santo. Ele nos deu um ajudador. Ele nos deu o Espírito Santo. Ele é o nosso mestre, Espírito Santo. Aleluia. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem. Ei, está dizendo o verso aqui, 15, que nós não recebemos o espírito de escravidão. O Espírito que está em você é o Espírito Santo de Deus. Você não tem que ter medo de obedecer ao Espírito Santo de Deus. Você não tem que ter medo de obedecer ao Espírito Santo. Ele quer o melhor para mim, Ele quer o melhor para você. Não é o espírito das trevas, da qual éramos filhos das trevas. Nós éramos filhos de Satanás, irmãos. Jesus disse isso em João 8,44. Vós sois filhos do diabo. Quando estavam em Adão, caída, a natureza humana estava unida a Adão, o primeiro Adão, como filho das trevas, filhos da desobediência. Entende, irmãos? Então éramos escravos do pecado, éramos escravos dessa natureza terrena, éramos. Mas em Cristo nós somos livres. Ele comprou a nossa liberdade, Ele nos resgatou para a nossa liberdade. Então, amado, nós precisamos aceitar, receber, crer, confiar nisso. Você tem o Espírito dentro de você que dá testemunho, está escrito aqui no verso 16. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Aleluia! O Espírito Santo é de confiança. Se Ele está dizendo que eu sou filho, eu aceito. Aleluia! E Paulo diz aqui no verso 15, voltando, diz, mas receberam um Espírito que os torna filhos. Nós recebemos um Espírito que nos torna filhos. E ele fala aqui, olha, por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Abba significa papai. Sabe o quê? Significa que você só tem que falar assim, papai. Você não precisa, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jason, de Ricardo Michalski e de Danilo. Não! Você chega para ele e fala, papai. Meu paizinho querido, meu papai, papai, eu estou numa dúvida, papai, eu estou no dilema, papai, como eu faço para resolver isso, papai? Aí ele vai falar no seu espírito, porque Deus é espírito e o Espírito Santo conhece as profundezas de Deus e conhece as suas profundezas. Ele sabe o que você precisa ouvir, ele sabe o que você precisa ouvir, não o que você quer ouvir. Amém? Papai, Abba, Pai. Está aberto o acesso ao Pai. Para que tanta dúvida? Para que tanta aceleração nessa mente? Para que tanto questionamento nessa mente? Entende? Descansa. Papai. Papai.
Estou aqui com uma questão para resolver, papai. Aleluia! Papai, me ajuda. Eu preciso entender isso, papai. Como lidar com isso, papai? Olha, papai, vou te falar. Eu estou chateado com isso. Eu sou sincero. O senhor me conhece. É assim. O senhor me conhece, pai. O senhor sabe que eu não tenho como mascarar isso do senhor. Né? Eu posso até fazer cara de paisagem para os homens. De que está tudo bem, que estou feliz. Mas para o senhor não tem como, pai. O senhor conhece o meu coração, os meus sentimentos, as minhas emoções. Papai, eu não estou sabendo lidar com isso. O senhor sabe que a minha natureza humana, ela gostaria de resolver de outra maneira. Mas, papai, eu agora sou uma nova criatura. Eu sou filho de Deus, sou teu filho. E a tua natureza é boa. O senhor não tem treva nenhuma. O senhor, a sua natureza é o amor. Então, pai, me ajuda aí, me ensina a amar. Eu estou precisando aprender a amar. Estou com dificuldade nessa área. É, pai, estou mesmo. Não estou conseguindo amar, não estou conseguindo perdoar. Aleluia. E eu não quero andar segundo essa natureza carnal, não. Amém? Pai, por que as coisas estão difíceis para mim? Por que não está funcionando, pai? Por que não está dando certo, pai? Amém? Papai se materializou em Cristo Jesus para que nós, redimidos em Cristo Jesus, tenhamos um relacionamento de filhos com o Pai. Não é um relacionamento com Deus lá longe. Não, é um Pai presente, pronto para nos ajudar. Um Pai que quer nos conduzir na boa terra, no caminho. Um Pai que está nos conduzindo, na verdade. Amém? Então, antes nós estávamos dominados pela carne, mas agora nós estamos dominados por Jesus. Amém? Agora você sabe que o Senhor está nos conduzindo, filhos de Deus. Filhos de Deus. Nós somos os filhos de Deus. Nós somos os filhos de Deus nesta geração corrompida e perversa, pecadora. Nós somos os filhos de Deus para anunciar a paz, para anunciar a chegada da voz do reino de Deus. Nós somos os filhos de Deus que temos comunhão com o Pai. Estamos caminhando no caminho que Ele tem para nós. Seja do primeiro estágio do arrebatamento da igreja. Se você não aprender a ser guiado pelo Espírito, vai chegar o arrebatamento e tu não sabe nem o que é o arrebatamento. Porque você está andando na carne, pesado. Como é que você vai reconhecer os sinais? Você está comigo? Se você está andando muito no natural, muito em razão das coisas naturais, você não consegue ver os sinais dos tempos. Para você está tudo normal. Por quê? Você está mergulhado no natural. Mas se você anda no Espírito, você está sensível às coisas que estão acontecendo no Espírito. Você vai ser influenciado pelo Espírito para orar. Aleluia! O Senhor quer nos levar a um lugar. Vai arrebatar a igreja, aqueles que estão prontos. O rei está voltando. Você está pronto para subir? Você está convicto de que você está pronto para subir? Se Jesus viesse hoje, você estaria pronto? Hein? Se Jesus, como é que está a tua vida? Não é? Sabe por que o Senhor nos coloca para a gente ter esse momento aqui de ceia? É para reflexão. Sabia? Celebre o Senhor e reflita como está a sua vida. Você está pronto para as bodas? Glória. Amém? As bodas são para os filhos. As bodas são para os santos. As bodas são para os ungidos do Senhor. Aleluia. O Pai bom, hein? Agora veja o que o Pai tem preparado para nós e o que a natureza anseia. Veja o verso seguinte aqui, na versão NVI eu vou ler para você, no 18. Considero que
Os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós, filhos de Deus, será revelada. Ei, existe uma glória a ser revelada nos filhos de Deus. Não é que você vai virar uma lamparina, uma luzinha, vai ficar todo mundo brilhando, não. É uma glória. Aleluia. A natureza criada, a criação, a natureza, os animaizinhos que pulam de 2 em 2, aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Olha que palavra, escuta, a própria palavra vai te falar. Pois ela, a criação, foi submetida à inutilidade, porque a criação, a natureza, ela não foi redimida. Por isso ela está nessa convulsão. Os animais estão selvagens, leão devorando um ao outro, estão na natureza decaída. Só nós, os filhos de Deus, é que fomos redimidos, que recebemos um novo espírito. Só nós é que fomos arrancados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Nós, os filhos de Deus, é que estamos agora reinando em vida. Ei, você está agora reinando em vida. Você está agora desfrutando da presença do Todo-Poderoso, do céu na terra, de Deus na sua vida. Agora, irmão. Mas a natureza não. Aí ele está falando, a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou na esperança. De que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Ei, quando a gloriosa liberdade dos filhos de Deus se manifestar, é que essa natureza toda vai ser redimida, restaurada, um novo céu, uma nova terra. O leão vai comer palha e a serpente vai brincar com a criança sem picar a criança. Isaías, está escrito lá no profeta Isaías. Você está entendendo? Essa é a promessa, a nossa viva esperança que nós temos. Então ele continua dizendo, olha só, sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. Sabia que a criação reconhece o Criador? Os animaizinhos, o cachorrinho que reconhece o seu dono, a criação reconhece o Criador. Então toda a criação, toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, ou seja, o Espírito recriado, nós que fomos recriados, gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Como está esse espíritozinho que está dentro de você? Está gemendo ou está acostumado nesse corpinho carnal? Como está o seu espírito? Ele está vivificado, desejando o Altíssimo, ou está apenas pensando nos planos terrenos, naturais? Você precisa estar gemendo. Você precisa estar desejando a manifestação da glória dos filhos de Deus. Porque aí, de uma vez por todas, acabou Satanás, acabou a morte foi vencida. Acabou a decadência da natureza. Acabaram-se as guerras, acabaram-se os sofrimentos. Aleluia. Sabe que porventura, me veio agora, o que está atrasando esse momento é a igreja. Eu, você, que não estamos gemendo de desejar o Espírito, de desejar a volta de Jesus, de não estarmos gemendo porque estamos apenas acomodados na nossa natureza humana, colocando dificuldade em tudo que é para fazer para Deus. Há uma dificuldade terrível se é para fazer algo para o Senhor. E nós estamos lendo aqui do verso 12, ei, você não tem mais nenhuma dívida com a sua carne, mas tem uma dívida com o seu Senhor, porque Ele te deu uma herança, um novo céu, uma nova terra, te espera. Aleluia.
Pois nessa esperança fomos salvos. Mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Pacientemente, perseverantemente, com perseverança. Aleluia! Amém! Vocês compreenderam isso? Nessa semana, não sei qual o dia, no devocional Pedras Preciosas, do Rick Renner, ele falou da indolência, da preguiça e da indolência. E aí o Espírito Santo levou a entender que ele estava sendo indolente. E ele estava confundindo indolência com preguiça. E ele fala nesse devocional, que ele fala, mas senhor, eu sou preguiçoso. Eu falei, se Rick Renner é preguiçoso, então... Ele falou, eu escrevo livros. Você vê a quantidade de livros que esse homem tem escrito? Né? Eu escrevo livros, eu vou em várias conferências, em várias igrejas, eu prego aqui, prego acolá, tenho uma vida, entendeu, intensa no ministério, intensa, em razão do ministério que ele vive. E aí o Senhor mostrou para ele, não, você sabe que de repente você pode achar que está fazendo a vontade de Deus, de repente você pode achar que porque está congregando, está visitando os cultos, está fazendo a vontade de Deus, e de repente nós estamos sendo indolentes. Sabe o que é a indolência? A indolência que chegou para ele, o entendimento, é a falta daquele avivamento no seu espírito, do desejo no seu espírito pelo Senhor. Entende? Porque ele é infinito. Você não pode se acostumar no nível que você está. Você não pode se acostumar como filho de Deus. Não, eu já cheguei no ápice. Alguns irmãos cometem o erro de achar que o ápice da vida cristã é ele assumir o ministério. Cheguei no ministério, assumi um cargo, sou pastor de uma grande igreja. Ele acha que isso é o ministério, que isso é o ápice. Ele é o ápice. Ele é aquele que deve ser desejado. Ele é aquele que o nosso espírito deve ansiar, gemer, querer, buscar, dia após dia. Não para viver livre dessas mazelas do mundo, mas porque Ele é adorável, porque Ele é o desejável, porque Ele é o Senhor de toda a terra. Ele deve ser desejado pela sua igreja, pelos seus filhos. Ele deve ser amado, Ele deve ser adorado, igreja. Não menosprezado, não desprezado, não desconsiderado, não esquecido, mas amado, desejado intensamente, dia após dia, levantando logo de manhã, gemendo no espírito, desejando no coração, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Não porque eu quero ficar livre das minhas dívidas e deixar essas contas aí, não, porque eu quero o Senhor. Vou subir com as contas pagas e dinheiro sobrando. Aleluia, aleluia. Então a própria criação, ela está ansiando. Ei, irmão, se a criação está ansiando, quanto mais nós que somos filhos de Deus. Isso tem que queimar dentro de mim, dentro de você. Isso tem que arder no meu coração todos os dias, 24 horas por dia. Aleluia. Eu tenho que desejar, irmão. Eu tenho que desejar a palavra de Deus, eu tenho que desejar o Espírito de Deus. Ei, querido, você precisa ativar em você o desejo de estar congregando, reunidos como irmãos, como filhos de Deus, não para cumprir uma tarefa da semana como um religioso, mas como aquele que anseia pela volta do amado, como aquele que anseia pela manifestação dos filhos de Deus, para que todos sejam alcançados. Amém? Amém, igreja? Amém. Nós precisamos queimar dentro de nós. A palavra de Deus diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriará. Ei, o amor vai esfriar, é da igreja, não é de quem está fora não. Porque quem tem o amor é você, eu. O amor foi derramado em mim e em você. O amor, o espírito do amor, foi derramado dentro de nós, irmãos. A natureza do amor, papai. Amém? O amor de muitos esfriará. Sabe? Eu lembro do tempo que eu estudei no Rema em 2008, era aquela sala cheia, o povo animado, um povo querendo, um povo concorrendo. Hoje, irmãos, o povo esfriou. Cadê o amor pela palavra? Cadê o amor pela unção?
Já está esfriando, irmãos. Nós estamos aqui orando, crendo e declarando e despertando aqueles que estão aqui. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Há muito que eu não falava isso. Desperta dentre os mortos. Está anestesiado, adormecido, distante, só na natureza carnal. Desperta o teu espírito. Levanta-te dentre os mortos e anda. Segue o caminho da justiça. Segue o caminho de Deus. Para de pensar nas coisas deste mundo. Este é o momento de você refletir sobre como está a sua vida. Como está a temperatura do seu espírito com o Senhor. Amém? Você está bem? Está acomodado nessa posição? Você acha que já está satisfeito? Você acha que já experimentou tudo do poder de Deus, das maravilhas do Senhor? Eu não. Eu não estou satisfeito. Não quero estar satisfeito. Eu quero ver o avivamento. Eu quero ver milagres. Eu quero ver pessoas aqui ouvindo a palavra, como hoje de manhã tinha uma mulher que ela está andando de muletas, e de repente ela sair largando essa muleta e sair correndo aqui dentro, aqui, largando a muleta, porque ela ouviu a palavra, o Espírito tocou ela, e ela vai se levantando e correndo. Sabe por quê? Porque tem uma carne que quer nos abafar, tem uma carne que quer nos parar. Eu já ouvi de pessoas que frequentaram aqui, que visitaram aqui, e falaram, não, vocês gritam muito, vocês dão muito aleluia, dão muito glória a Deus. Glória a Deus! Só os vivos dão glória a Deus. Morto não dá, morto fica lá. Mas os vivos, os livres, Paulo e Silas na prisão estavam amarrados com seus pés nas cadeias, e eles dando glória a Deus. E eles orando, cantando louvores a Deus. E toda a prisão ouviu, e todos foram libertos pelo poder sobrenatural de Deus. Quando a igreja se levantar no espírito e dar glória a Deus, e não no barulho da sua voz, mas no seu espírito, o espírito tocado pelo fogo do espírito, pelo poder da presença do espírito. Aleluia! Ei, querido. Quinta-feira nós experimentamos um pouquinho. Alguns cultos temos experimentado o mover do Espírito. E depois acontecem algumas coisas que vocês não estão vendo, mas estão acontecendo lá nos bastidores. Libertação, salvação, batismo no Espírito Santo. Vocês estão aqui, não estão vendo, mas pessoas estão indo ali e acontece. Lá embaixo, na sala de máquinas, onde tem as irmãzinhas das canelinhas de fogo. Tem umas irmãzinhas ali embaixo das canelinhas de fogo lá, só no... orando, e gerando, e declarando, e chamando, e crendo, e elas estão se regozijando, porque a colheita está chegando, porque cada domingo está chegando, novas vidas, novas pessoas sendo arrancadas da mentira do diabo, da escravidão da carne. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! 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 Deus é bom! Certa vez uma pessoa me censurou porque eu falava tanto que Deus era bom. Mas eu falei, mas se Deus é bom, e no meu espírito dá vontade de falar que Ele é bom, eu vou me calar? Não vou me calar. Eu não devo nada para essa carne. Amém? Eu tenho que ser guiado pelo Espírito. Ei, para você sentar aí e adorar, você tem que adorar a Deus no Espírito. Amém? Você precisa estar conectado no espírito do pregador, no espírito do louvor, no espírito da adoração, para você se conectar no espírito, trazer a tua mente para o ambiente, para a atmosfera espiritual, para a atmosfera do culto. Amém? Para de pensar lá fora no programa, no boleto que vai vencer amanhã. Meu Deus do céu, o boleto de amanhã, meu Deus, deixa o boleto para amanhã. Adora o Senhor agora. Vai que o Senhor volta hoje, tu não vai nem ter que pagar o boleto. E tu preocupado pensando no boleto.
e deixou de adorar o Senhor? Não é? Adora, 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 louva, glorifica, exalta, reconhece a presença. Se mandei, Pai, a tua presença. Nós queremos a tua presença. Isso aqui não é um clubinho social de reunião de boas pessoas, de bons cidadãos honestos. Não, nós queremos a tua presença. Nós queremos a manifestação da sua presença. Nós queremos, Pai, vidas sendo libertas, vidas sendo salvas, vidas sendo arrancadas da escravidão, do espírito de medo que estão sofrendo. Vidas sendo libertas das misérias, vidas sendo libertas da depressão, da bipolaridade, da síndrome do pânico, Pai. Nós queremos vidas sendo tocadas pelo poder do Teu Espírito, pelo poder da Tua presença, pela manifestação da Sua glória. O Senhor não está morto, Deus está vivo. Ele está pronto. A sua igreja, nós, os filhos, a natureza está ansiando pela manifestação dos filhos. Somos nós que vamos ativar isso. Somos nós que gememos no nosso espírito. Somos nós que atraímos a presença do Pai. Ele está disponível, Ele está desejoso da sua igreja. Aleluia! Glória a Deus! Pai, obrigado pela sua palavra. Obrigado pelo seu Santo Espírito. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos redimiu, nos restaurou. Nós temos as primícias dos primeiros frutos do Espírito em nós. Obrigado, Pai, pela Tua presença em nossa vida. Obrigado pela nossa comunhão com o Senhor. Obrigado pela Tua abundante graça, pelo dom da justiça. Oh, Pai, obrigado que nós podemos reinar em vida, desfrutar da presença do Senhor. Em nome de Jesus, eu quero fazer um convite a você, e a você que está nos assistindo pelo YouTube, a você que vai assistir depois esse culto. Eu quero fazer um convite para você que está aí na tua casa, onde quer que você esteja, que você vai assistir esse vídeo depois, esse culto, essa mensagem, para que você simplesmente receba no seu coração. A palavra de Deus diz que os que receberam, os que aceitaram, simples assim. Os que receberam a abundância da graça, é uma graça abundante. Não é porque você merece, não é porque eu mereço, é porque foi a abundante graça do Senhor. Recebe a abundante graça do Senhor. E o dom da justiça, é o presente da justiça de Deus, que te torna justo, que te santifica, que te gera uma nova criatura em Cristo Jesus, que se torna filho de Deus, faz você ser um com o Senhor Jesus e quebra a velha natureza adâmica, para você ser um com o Senhor Jesus. Aleluia. Se o Senhor falou ao seu espírito, no seu coração, porque o Senhor fala ao seu coração, o Senhor fala ao seu espírito. Se o Senhor falou ao seu espírito nessa noite, eu quero que você, no nome de Jesus Cristo, faça uma oração com o Senhor. Creia no seu coração e confesse Jesus. Declare que Jesus é que é o Senhor da sua vida. Não o espírito das trevas, não o espírito de escravidão. Para que o espírito de filho entre em você, uma nova criatura em Cristo Jesus. Faça essa oração. Creia com o seu coração, confesse Jesus como o Senhor da sua vida, para você então desfrutar desse momento da ceia, porque a ceia do Senhor, as bodas do Cordeiro, serão apenas para os filhos de Deus. Eu quero saber se tem alguém aqui no nosso meio que ainda não fez essa oração de confissão de fé. Levante a sua mão, se você ainda não fez essa oração de crer que Jesus é o Filho de Deus. E confessá-lo, é preciso você crer com o coração, está escrito em Romanos 10, 9. Essa é a palavra da fé que pregamos. Se você crer no teu coração e confessar com a sua boca, Jesus como o Senhor da sua vida, será salvo. Você precisa fazer essa confissão. Se você está aqui e ainda não fez essa confissão, pare de deixar essa natureza humana, essa natureza mental, dominar a sua vida. Com medo, com vergonha, com timidez, com qualquer coisa que seja. E seja intrépido, e seja ousado, e se levante no seu coração, no seu espírito, e diga: eu quero Jesus. Eu confesso Jesus como meu Senhor, e meu Salvador, meu dono.
que comprou a minha vida com a sua vida, com o seu sangue. Aleluia. Tem alguém aqui? Levante a sua mão. Nós não vamos chamar você aqui na frente, vamos lá para a sala de máquinas, sala de oração, onde os irmãos vão lhe apresentar as escrituras e mostrar o processo do novo nascimento. Tem alguém? Levante a sua mão, para você participar da ceia do Senhor conosco. Todos estão crentes? Se Jesus voltasse hoje, now, você let's go? Se Jesus voltasse num piscar de olhos, você com certeza estaria pronto, estou com Ele? Porque você vai ter que aprender a ouvir a linguagem do Senhor. A linguagem do Senhor é a linguagem espiritual. 1 Coríntios 14. Não é português nem inglês. Let's go. Você nem entendeu que não sabe inglês, não é não? Quem sabe inglês entende, né? Eu não falo inglês, mas eu falo let's go. Everybody. Come on. The books on the table. Aleluia. Então vamos preparar para a ceia. 1 Coríntios capítulo 11. Essa palavra estava ardendo no meu coração nessa semana. E em nome de Jesus eu quero que você a receba. E você entenda que você não tem mais que andar segundo a carne, porque você não é devedor da carne, mas você anda segundo o Espírito, porque você é filho de Deus, e os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Você não tem mais que andar segundo a sua natureza humana, natural, segundo os seus pensamentos, mas segundo os seus conceitos. Submeta os seus pensamentos, submeta os seus conceitos, submeta a sua vontade ao Senhor. Deixe Ele ser rei. Deixe Ele ser o Senhor da sua vida. Aleluia! Oh, aleluia! Eu tenho a impressão que teve salvação hoje aqui. No meu espírito. 1 Coríntios capítulo 11, no verso 23 diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão, e tendo dado graças, eu partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, Ele tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Não fique fora dessa comunhão. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. O Pai nos ama, e Ele não quer que nós sejamos condenados com o mundo. Amém? Nosso Pai nos ama. Pai amoroso. Pai bendito. Aleluia. Oh, bondoso é o Senhor, maravilhoso é o Senhor, glorioso é o Senhor. Como é maravilhoso esse Deus. Oh, Pai bom, o meu coração arde, o meu espírito arde, o meu espírito anseia, o meu espírito deseja o Senhor. Eu desejo o Senhor, eu desejo o Teu Espírito, eu desejo a manifestação da Sua glória, eu desejo a manifestação da Sua presença, eu desejo, Pai, eu desejo a Tua santidade, eu desejo. O Senhor é fiel e justo para nos perdoar todas as nossas iniquidades, e o Senhor é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça.
Obrigado, Pai. Obrigado pelo Espírito da promessa, o Espírito Santo. Obrigado porque o Espírito habita em mim. Obrigado, Pai.